Hello everybody! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Teacher Antônio Neto aqui. E hoje o tema da nossa aula é tudo sobre eventos, baladas e músicas. Então hoje é uma aula muito importante e muito útil para você que vai fazer uma viagem internacional ou que vai programar de fazer algo com alguém que não fala o português. Na aula de hoje eu vou ensinar para você o seguinte: a falar sobre gostos musicais, a aceitar ou recusar convites de forma educada, fazer planos para ir em algum evento, preposições de tempo e lugar, as temidas preposições in, on, at. Hoje eu vou dar uma pincelada nessas preposições. E a falar sobre gostos musicais, entretenimento e eventos culturais. Então é uma aula muito interessante, muito prática para quem vai viajar e também tem uma sacada muito legal na hora que eu for falar sobre as preposições. Então já liga o seu modo aula aí e vamos começar. Quando você fala a respeito de gêneros musicais, você vai falar em inglês genres. Então, gênero musical em inglês é genres. E aí eu separei alguns para vocês aqui, para você aumentar o seu vocabulário. Rock, pop, hip hop, jazz, country, Christian or gospel, metal, blues e electronic. Então são aí alguns exemplos aí de estilos musicais que existem por aí, certo? E aí, o que você pode fazer aqui? Você que está assistindo essa aula, que às vezes já tem um nível intermediário, que já tem um nível avançado, e você está aqui mais para revisar, o que você pode fazer com esta aula aqui? Você pode tentar pensar no que você gosta, no que você não gosta. Então, por exemplo, which genres of music do you like? Are there genres that you hate? So you can say, I like pop music. I don't like country music. I hate blues. I really don't like jazz. So you can talk about what you like, what you don't like. For example, me, I love rock and roll and electronic music. So I say, I like rock music. I don't like sertanejo. I hate funk. I really don't like, I don't know. Eu gosto de quase todos os estilos musicais. E aí você se pergunta, do you download music? Do you listen to music on Spotify, YouTube? I listen to music on Spotify. I have some students who listen to music on YouTube Music, Deezer, I don't know, ok? Então você pode falar dessa forma, pensar dessa forma, conversar em inglês com você mesmo, para você praticar um pouquinho sobre este tema aqui da aula de hoje. Eu deixei para vocês aqui como se fosse algumas perguntinhas que você pode baixar esse PDF, você tem acesso a esse PDF no final da aula, e o que você pode fazer? Responder este questionário e após isso você pode escrever um texto sobre você, sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta. Vamos dar uma olhadinha mais a fundo aqui nessa sequência de perguntas aqui. Então, primeiro eu falo, are you a music fan? Você é um fã de música? Number 2, what's your favorite kind of music? Qual é o seu tipo favorito de música? A pergunta 3, who are your favorite singers? Quem são os seus cantores favoritos? Musicians, músicos, que são as pessoas só que tocam instrumentos. Groups, que são os grupos, bandas. Pergunta 4, when do you listen to music? Quando que você ouve música? When I study, quando eu estudo. When I'm happy, quando eu estou feliz. When I drive, quando eu dirijo. When I exercise, quando eu faço atividade física. When I'm bored, quando eu estou entediado. All the time, o tempo todo. When I relax, quando eu relaxo. When I'm sad, quando eu estou triste. When I work, quando eu trabalho. Aí você responde esse questionário, porque depois você vai ver o que a gente vai aprontar aqui nessa aula de hoje. Então a pergunta número 5. Do you go to concerts? Você vai a shows? Often, com frequência. Sometimes, às vezes. Never, nunca. If so, se você vai, what's your favorite kind of concert? Qual é o seu tipo favorito de show? Então você vai responder essas perguntas aqui para que você consiga aí depois fazer um textinho. E aí eu posso perguntar na pergunta 6 aqui também, na 6. How do you listen to music? Como você ouve música? Isso aqui é bem antigo, porque olha a primeira alternativa ali, ó. On CDs, com CDs, on the radio, on MP3s, on my phone, on the internet, on music videos, on TV music channels. Então, em CDs, rádios, MP3, no meu celular, na internet, em clipes de músicas, em canais de música, na televisão, ok? E a pergunta número 7. How many songs are in your library?
Quantas músicas tem aí na sua playlist, na sua biblioteca de músicas? How many albums? Quantos CDs, quantos álbuns? What kinds of music? Que tipos de músicas? Então é interessante que você preencha isso aqui para praticar o seu inglês, para você falar sobre eventos, baladas e músicas em inglês. E aí, o que eu fiz para mostrar para vocês? Eu fiz um exemplo, então eu coloquei um pouquinho aqui do que eu gosto, né? Tentando falar um pouquinho, os meus gostos musicais são bem... Eu sou bem eclético com os meus gostos musicais, mas eu coloquei um pouquinho do que eu ouço no momento em que eu gravo esta aula, dia 16 de março de 2024. Essa aula é gravada porque eu não estou aqui neste momento, então eu estou gravando nesse dia aqui, não é o dia que você vai receber essa aula aí na plataforma. Então eu falei, I am a music fan. Eu sou um fã de música. My favorite kind of music is rock and pop. Então, meu tipo favorito de música é rock e pop. But I really love electronic music. Mas eu realmente amo música eletrônica, eu gosto muito. My favorite bands are... Minhas bandas favoritas são Foo Fighters, Blink-182, Simple Plan, Linkin Park and Demi Lovato. I listen to music when I am training at the gym. Então eu ouço música quando eu estou treinando na academia. When I am driving, quando eu estou dirigindo. And when I am cooking, quando eu estou cozinhando. I almost never go to concerts. Eu quase nunca vou a shows. But I would go if I had the chance. Mas eu iria se eu tivesse a chance to go to the concerts, de ir nos shows of my favorite bands, das minhas bandas favoritas. I listen to music on Spotify and YouTube. Eu ouço músicas no Spotify e no YouTube. There are more than 300 songs in my playlist. Tem mais de 300 músicas nas minhas playlists. Eu dei uma olhadinha aqui por cima e realmente tem mais de 300 músicas que eu ouço. Mais ou menos umas 340 por aí. Porque eu sou bem eclético, então eu ouço várias músicas em vários momentos. Olha que interessante. Eu falei para vocês algo da minha vida, algo pessoal em inglês, relacionado ao tema da aula de hoje. Faço mesmo, é muito legal, você vai melhorar e muito o seu inglês. Aí eu trouxe um diálogo aqui entre algumas pessoas conversando sobre músicas. Então é a Mary e a Sarah. Eu vou ler para vocês e traduzir também. Hey, what's up? Ei, e aí, como tá? O que pega? Not much, nada demais. Just downloading some new songs on Spotify. Apenas baixando algumas músicas novas aqui no Spotify. I prefer listening to them offline. Eu prefiro ouvir elas offline. Downloading, that's not for me. Baixando, isso não é para mim. Too much trouble, muito problema. How about some live music tonight? Que tal um show de música ao vivo hoje à noite? Sounds good. Where? Parece bom. Onde? Guns N' Roses is playing at the Temple Bar. O Guns N' Roses estará tocando no Temple Bar. Would you like to go? Você gostaria de ir? At midnight. Sorry, that's past my bad time. À meia-noite? Desculpa, já passou da hora de eu dormir. Quer dizer, meia-noite já passou da hora de eu dormir. Eu durmo antes da meia-noite. Well, Maroon 5 is there too. They're playing at 8. Bem, o Maroon 5 vai estar lá também. Eles vão tocar às 8. Maroon 5, the American band. Maroon 5, aquela banda americana. Now that's more my style. Isso sim é mais meu estilo. I'm a real pop fan. Eu sou uma fã de música pop. Perfect. Me too in front of the bar at 7:45. Perfeito. Encontro você de frente ao bar às 7h45. See you there. Te vejo lá. Então é um diálogo que você pode falar com seus amigos aí em qualquer situação, em qualquer dia. E eu trouxe com o vocabulário, com o tema da aula de hoje, ok? E aí lá, nesse diálogo que eu acabei de falar, temos algumas expressões como what's up, que é como se fosse what are you doing, o que você está fazendo, o que pega, como você está. Quando elas falam that's not for me, isso não é para mim, eu poderia falar também I don't like that, eu não gosto disso, né? Não é meu estilo. Live music, música ao vivo, eu posso falar também music in a concert, música em um show. That's past my bedtime, já passou da hora de eu dormir, eu posso falar that's too late for me, isso é muito tarde para mim. That's more my style, isso é mais meu estilo. Eu posso falar I like that better, que é tipo, eu gosto mais disso. Perfect, que significa perfeito, eu posso falar great, que significa bom, muito bom. Então são expressões que você precisa, você deve, você tem que anotar e tentar memorizá-las, traduzir elas. Acabei de falar todas elas em português para você. Decore, tente usar isto
no seu dia a dia, de pouquinho em pouquinho, com cada tema de aula que nós temos aqui neste curso, você vai anotando, você vai memorizando, quando você vê, você já está falando, ok? Agora, galera, quando eu quero aceitar um convite para ir em um cinema, eu posso fazer como neste diálogo aqui. Então a pessoa falou assim: Are you free on Saturday? Thor, Love and Thunder is at the movie center. Would you like to go? Então ela falou: Você está livre no sábado? O filme do Thor está no Movie Center, que é o nome do cinema. Would you like to go? Você gostaria de ir? Aí a B fala assim, ó: Thor, Love and Thunder, the new movie. I'd love to go. What time? Então, Thor, não sei como que é a tradução deste aqui, é amor e thunder, né? Que é o trovão. Não sei como que eles traduziram na versão brasileira. The new movie, o novo filme. I'd love to go. Eu amaria ir. What time? Que horas? At noon. Meio-dia. Great. See you there. Bom. Vejo você lá. Porém, eu posso às vezes querer recusar um convite para ir ao cinema. E aí ficaria mais ou menos assim. Are you free on Saturday? Thor, Love and Thunder is at the movie center. Would you like to go? Você tá livre no sábado? O Thor, o filme dele, está no cinema. Gostaria de ir? Thor, Love and Thunder, the new movie. I'd love to go. What time? Então, Thor, o filme, né? Amor e Trovão. The new movie, o novo filme. Eu amaria ir. Que horas? At 9 p.m. Às 9 da noite. Sorry, I'd love to go. Desculpa, eu amaria ir. But I'm busy on Saturday. Mas eu estou ocupado no sábado. Too bad. Que pena. Maybe some other time. Talvez em um outro momento. Ok? Então, ou seja, nós aprendemos aqui, então, esse diálogo para falar quando você aceita algum convite e quando você recusa algum convite. Esses diálogos eu preparo eles para que você consiga praticar, treinar e usar eles no dia a dia. Então você precisa muito usar esses diálogos. Então pega eles aí, decora. E agora eu vou falar sobre um tema que muita gente tem dificuldade, muita gente tem dúvida. A maioria das pessoas, quando começa a estudar inglês, fala: Teacher, eu não gosto de inglês por conta disso, disso, disso. E com certeza uma das coisas que eles falam são as benditas preposições. Então eu trouxe aqui para vocês hoje as preposições de tempo, prepositions of time, e lugares, prepositions of place. E aí temos algumas perguntas aí com when, what time e where. Então, quando eu falo a respeito de preposições de tempo, eu vou usar este on com nomes de dias ou datas. Então, eu viro para você e falo on Thursday, na quinta, on the weekend, no final de semana, on a weekday, em um dia de semana. Então, weekend é final de semana, weekday é de segunda a sexta. On Sundays, aos domingos. On Monday morning, no domingo, na segunda de manhã, Monday é segunda. On New Year's Day, no dia de ano novo. Então, decora isso. E ao final desta aula, se não tiver um PDF de atividades, manda mensagem. Teacher, manda uma atividade aí para fazer sobre preposições que eu vou providenciar para você. Alright? A preposição in, para falar sobre tempo, assim como on, nós vamos usar elas para períodos de tempo. Então, se você reparar, o on, ele é usado para falar de dias ou datas específicas. Já o in, ele vai ser usado para períodos de tempo, mas não com os nomes dos dias. Por exemplo, imagine tudo que você consiga entrar, colocar dentro ou preencher dentro daquilo com outras coisas. Em 2008, em 2008, eu preencho lá dentro com os meses do ano. In the morning, no período da manhã, onde eu posso fazer várias coisas. In July, em julho, então tem vários dias. In an hour, aqui, eu já falo que é em uma hora eu vou fazer alguma coisa. Então, de agora até daqui a 59 minutos, mais um minuto, uma hora. Em uma hora eu farei alguma coisa. In 2 weeks, em 2 semanas. In June, em junho. In the 20th century, no século 20. In the spring, e the, porque você às vezes não precisa de usar o the, mas normalmente se usa. In the spring, na primavera. In the 50s, nos anos 50. Então você percebe que toda vez que você usar o in, ele vai dar uma ideia de estar dentro de alguma situação, dentro de algum contexto,
dentro de um espaço de tempo, dentro de um espaço físico também. Esta é a preposição in. Então você pode falar perfeitamente, né, quando que você fez alguma coisa, qual o período do dia onde você faz alguma coisa. I study in the morning, eu estudo de manhã. I travel in the spring, eu viajo na primavera. Tudo aquilo que dá ideia de dentro. Então isso aqui é muito importante. Por isso que eu vou falar bem tranquilo, entendeu? Bem explicadamente aqui para vocês, bem explicado, para que vocês entendam certinho. Continuando com preposições de tempo, nós temos o at. Só que o at, galera, ele já é mais específico para momentos ali específicos no tempo. Por exemplo, quando você fala o horário de alguma coisa, o horário que algum evento irá acontecer, at 9 o'clock. Então, at 9, eu uso at, porque é às 9. At sunrise, né, no nascer do sol. At dawn, né, quando a gente começa ali a madrugada. At dusk, at noon, at midnight. Perceba que tudo isso aqui está relacionado a horas. Então, at 9, at sunrise, at dawn, at dusk, at noon, at midnight. Todos eles são horários do dia. Então, você tem que entender que quando você fala de um horário, quando você faz alguma coisa, você vai usar o at, ok? E passando para preposições de lugares, nós temos o on, com nomes de ruas e locais físicos específicos. Então eu viro para você e falo on Main Street, na rua principal. On the street, na rua, e você fala rua tal. On Smith Avenue, na Avenida Smith. On the right, à direita. On the left, à esquerda. On the corner, na esquina. O in, nomes de cidades, olha, tudo que você pode ir dentro. Cidades, países, continentes e outras localizações largas que você pode aí usar o in. Então eu falo in the neighborhood, na vizinhança. In Korea, na Coreia. In the city center, é isso? Não, in the center of town, no centro da cidade, in the center of town. In Africa, na África. In front of the school, em frente à escola. Então eu uso in para falar em frente. In front of, de frente para algum lugar. In the ocean, dentro do oceano. Preposições de lugares. E o at é para você falar de prédios e endereços. Então você pode falar at the theater, no teatro. At the train station, na estação de trem. At the supermarket, no supermercado. At 10 Main Street, na rua principal número 10. Então, quando você for falar o seu endereço, com o número da sua casa, o número do seu apartamento, se você mora em um apartamento, você usa o at. At the bank, no banco, um local específico da cidade. At home, em casa. Então, para todos estes, você vai usar o at, ok? E também o at é para lugares em gerais. Então, por exemplo, at home, at work, at school. Toda vez que você for falar isso, eu estou em casa, eu estou no trabalho, eu estou na escola, às vezes não interessa onde você mora, onde que é o seu trabalho, onde é a sua escola, mas eu estou em casa, ou seja, não estou fazendo nada, ou se você trabalha em casa, você está. At work, eu estou no trabalho, at school, eu estou na escola. Então, ou seja, são momentos em que você está no seu lar, onde você trabalha e onde você aprende. Então, você usa o at. Por quê? Porque é para locais gerais de atividades, escola, trabalho e casa. Decora isso, que não tem erro, que você não vai errar, ok? E aí eu fiz aqui um textinho sobre mim. Coloquei um textinho aqui para mostrar para vocês sobre o uso dessas preposições. Então eu coloquei aqui, deixa eu dar um zoom para vocês verem maior. Então está assim, ó, Hi Jack, are you busy on Tuesday evening? There's a rock concert in your neighborhood, right near your office at Hard Rock Cafe. Sounds like something really special with bands from all over the country. It starts at 8:30. I'll be at work until 6, but I could meet you at 6:15 or 6:30 in front of the club. We could have something to eat before the concert. There is a Raising Cane's in front of it. What do you think? E fui eu que falei isso. Então, ao invés de traduzir para vocês aqui, vou deixar isso aqui de homework. Traduza este meu texto aqui, ok? E você vai depois tentar fazer o seu, certo? Raising Cane's aqui, uma aluna falou para mim a respeito deste restaurante que tem nos Estados Unidos. Eu acho que no dia que essa aula vai ser transmitida, eu estarei lá. Vou tentar conhecer esse lugar
para mandar uma fotinha para ela. Então, ou seja, eu falei sobre a minha vida, falei sobre como se fosse um encontro com alguns amigos, né, chamando alguém para poder ir para algum lugar, e aí eu usei preposição. Toda vez que eu passar para vocês uma atividade, tenta trazer para o seu contexto, tenta fazer textos, tenta fazer frases relacionadas à sua vida. É assim que você aprende inglês. Não adianta nada você assistir aulas no YouTube ou aulas de cursos de inglês gravados, fazer aulas ao vivo com professores, se você chega em casa na hora que você está ali sozinho, que você pode pensar, sabe aquela hora que você não está fazendo nada? E você não pensa em inglês. Então é ali que você aprende de verdade. Nós, professores, os cursos são ferramentas que são entregues ali para vocês, ó, de mão beijada, para você pegar elas e trabalhar e usar. Mas cabe a você pegar elas e fazer. Então não adianta nada você estudar, você vir, assistir essa aula, mas não ter ali o seu cronograma ali de estudo certinho. Inclusive, se você não tem o seu cronograma ainda, é só você me chamar que eu monto um cronograma para você. Você pode adquirir também um study planner comigo, um plano de estudos. Então assim, ó, tá tudo nas suas mãos. É só você fazer, é só você querer que dá certo, ok? E aí o que acontece? Eu trouxe para vocês alguns eventos culturais e entretenimento. Então eu trouxe diálogos, onde pessoas estão falando sobre esses eventos. Então eu vou te ensinar quais eventos são estes e como você vai, às vezes, fazer um diálogo com alguém. Então aqui nós temos a talk, que é uma palestra, ou a lecture, que dá na mesma. Então quando alguém vai ali falar, igual no TED Talk, sabe, que a pessoa chega e ela vai palestrar para uma audiência ali. Então a pessoa falou assim, ó, Are you free on Saturday at 8:30? Nick Hornby's going to be at the City Nights bookstore. Então você está livre no sábado às 11h30? O Nick Hornby vai estar lá na livraria City Night. Aí o B fala, Nick Hornby, I love his books. What's he doing there? Eu, Nick Hornby? Eu amo os livros dele. O que ele vai estar fazendo lá? Aí o A fala, giving a talk about his novel Slam. Então ele vai dar uma palestra sobre o romance dele, Slam. Wanna go? Quer ir? Absolutely. Absolutamente, com certeza. E nós temos aqui também sobre a movie, ou a film, que é um filme. Então o A fala assim, ó, What's playing at the cinema center? O que tá passando no cinema central? There's an old Marilyn Monroe movie showing at 7:10. Bus stop. Interested? Tem um filme velho da Marilyn Monroe passando às 7:10, chama Bus Stop, que é ponto de ônibus. Interested? Tá interessado? Not really. I'm not a Marilyn Monroe fan. Não muito. Eu não sou fã da Marilyn Monroe, ok? Aqui nós temos a play. Então, sim, galera. Play também é, além de ser um verbo, ele é também uma peça de teatro. Então, nós temos lá o diálogo. Oh, look! Agamemnon is at the theater in the circle. Oh, olha, Agamemnon está no teatro, lá no Circle, né? Que deve ser algum lugar, o nome de algum evento ali. What's Agamemnon? O que é Agamemnon? It's a famous Greek play. É uma famosa peça grega. It's great. É muito boa. There's a performance tonight at 8 o'clock. Tem uma performance, uma apresentação hoje à noite, às 8 horas. Do you want to go? Você quer ir? At 8? Maybe. Às 8? Talvez. Então essa pessoa tá muito chata. Então talvez ela não deu certeza que ela quer ir no evento. Nós temos aqui agora a concert, que é um show, pode ser de banda, de rock, pop, sertanejo, ou até um show aí de orquestra. Então a concert é um show. Então o A fala assim, ó, I'm in the mood for a good concert. Eu tô no clima para um bom show. What's playing at the festival? O que vai tocar no festival? The Boston Symphony Orchestra. A Orquestra Sinfônica de Boston. They're doing Beethoven's Fifth tonight. Eles estarão tocando a Quinta Sinfonia de Beethoven hoje à noite. That sounds great. What time? Parece legal. Que horas? At 7:45. Let's do it. Às 7:45. Bora! Aí o A fala, well, it's 6:30 now. Meet you there in an hour. Bem, são 6:30 agora. Encontro você lá em 1 hora. Então o cara topou aí com um amigo no concert, ok? Pessoal, é isso, a aula de hoje. Então olha que interessante, eu ensinei você a falar sobre gostos musicais, aceitar e recusar aí um convite, fazer planos para você ir em algum evento. Mostrei para vocês as preposições de tempo e lugar. Aliás, me chame, veja se tem atividades extras aqui sobre preposições. Caso ainda não tenha, me mande uma mensagem que eu vou colocar para vocês
algumas atividades. Eu falo isso porque no dia em que eu gravo esta aula ainda não tem exercício de preposições. Então, às vezes, se você está vendo essa aula aqui depois de, às vezes, uma semana, duas, um tempo aí que eu já gravei essa aula, já tem já atividades. E aí você pode ficar despreocupado, baixa ali as atividades, faça os exercícios, que tá tudo bem. Eu ensinei vocês também a falar sobre gostos musicais, entretenimento e eventos culturais, ok? Normalmente as nossas aulas são todas ao vivo, porém esta aula aqui ela é gravada porque no dia desta aula eu não estarei aqui no meu escritório, no meu estúdio, digamos assim, para fazer uma aula ao vivo para você, meu aluno. Mas tá aí a aula, estude, baixe o PDF, faça atividades e bons estudos. See you next week, guys. Vejo vocês na semana.